Pronto? Muito boa tarde a todos. Estamos dando início à nossa 12ª reunião da SEI, instaurada para apurar fatos que envolveram aqui um jornalista da casa e uma vereadora, e também mais 9 vereadores, segundo consta. E essa é a razão desta SEI, chamada popularmente de SEI do hacker. Nós estamos chegando ao fim do nosso tempo. Hoje, em princípio, depois vamos verificar se é o que vai, de fato, poder ocorrer, o nosso relator talvez já tenha condições de oferecer o seu relatório. De qualquer maneira, o nosso prazo encerra-se oficialmente no dia 26, estou certo, Giovana? Dia 25, amanhã, portanto, esse é o encerramento do nosso prazo. Vamos situar o que ocorreu da última reunião para cá, para que a gente dê prosseguimento ao que estamos para iniciar hoje. Na última reunião, nós fizemos uma solicitação à direção da casa para que o nosso consultor jurídico, que esteve conosco em off, conversando, pudesse se manifestar oficialmente, dizendo se seria possível ou não seria possível atendermos aquela solicitação que o senhor Patrick havia feito de envio de documentos da nossa SEI para ele, documentos de interesse dele. Só lembrando, como nós temos documentos aqui, que nós recebemos sob o nosso compromisso de mantermos sigilo, foi em razão disso que nós pedimos essa consulta ao nosso consultor jurídico. Eu fui informado agora, minutos atrás, que não recebemos nada ainda. Então, não houve nenhuma manifestação do senhor consultor jurídico que chegasse até nós. Então, continuamos nessa situação de não termos oficialmente um posicionamento sobre se podemos ou não podemos fornecer os documentos solicitados. Em seguida, nós recebemos aqui, no dia 22, desculpe, no dia 22, às 7h38, um e-mail do senhor Patrick Brito, onde ele se desculpa por ter pedido para nós alguns documentos que não era o caso, ele assume que se equivocou, mas insiste ainda que nós forneçamos os demais documentos. O senhor relator, se quiser fazer a bondade de ler, eu agradeço. Boa tarde, presidente doutor Segala, vereador Borgo, Marcelo Afonso, Edson Miguel, doutor Marcos. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham, servidores dessa casa, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. Doutor Segala, farei aqui a leitura conforme Vossa Excelência solicitou. A data de 22/9/2024, 7h38, em relação ao pedido de cópia ou senha de acesso ao incidente processual relacionado à SEI da palavra cantada, eu acreditei que era algo relacionado à SEI do hacker, já que tal número, CNJ, constava em manifestação de um ofício do Procurador Legislativo dessa Casa de Leis, conforme lembrado durante a audiência dessa SEI. Considerando que foi um equívoco meu, retiro esta parte do pedido, reiterando os demais. Já depus a Corregedoria da Capital e repassei o que tinha relacionado a Bauru,
tendo arrolado testemunhas, entre elas o vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo. É isso aí. Aqui nós temos o despacho do Dr. Segala. Faço a leitura também, doutor? Sim, a secretária da SEI. Estamos no aguardo da manifestação da Procuradoria Jurídica dessa Casa de Leis, a propósito da entrega dos documentos solicitados pelo senhor Patrick. Né? O 2. Pelo teor do que diz o senhor Patrick aqui, é de se supor que entregou o que tinha relacionado a Bauru à Corregedoria da Capital, mas não fará esse material chegar a esta SEI. 3. Aguardo-se a próxima reunião da SEI, 22 de 9 de 2024, assina aqui o presidente da Comissão Especial de Inquérito, doutor José Roberto Martins Segala, lido, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Marcos. Eu cometi um erro aqui, eu devia ter aberto os trabalhos, apresentando as pessoas que estão trabalhando conosco, como Vossa Excelência já fez aqui o cumprimento geral, mas é preciso que formalmente eu diga que estão conosco o senhor relator, vereador Marcos de Souza, estão conosco o vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo, estão conosco o vereador Marcelo Afonso, o vereador Edson Miguel, e também está conosco o doutor Marcos Rios, que representa aqui a Ordem dos Advogados do Brasil. Feito o registro, nós teríamos hoje, ou teremos hoje, creio eu, a apresentação do relatório. Vossa Excelência disse que iria apresentar o relatório, ou vai esperar até amanhã para fazer isso? Vossa Excelência vai esperar até amanhã. Bom, então tem uma novidade. Às 14 horas de hoje, portanto, 14 horas é exatamente a data que nós marcamos para iniciar esta reunião. Recebemos um e-mail, e eu vou pedir a Vossa Excelência, então, que leia o e-mail que nós recebemos, por favor. Senhor Segala, antes de fazer a leitura aqui, na verdade, partiu desta presidência, né, Vossa Excelência, a solicitação para que fosse apresentado hoje, né, o relatório final, até para que tivesse o mínimo de prazo para os membros poderem apreciar. Mas, como no meu histórico de trabalho aqui na Câmara Municipal, eu sempre fui muito democrático, doutor Segala, e como nós estamos diante de uma situação que vem de uma comissão temporária da Câmara Municipal, seguida de uma comissão especial de inquérito que, vereador Borgo, pouco ou quase nada de informação se trouxe nesses 4 meses que nós estamos trabalhando na Comissão Especial de Inquérito. Eu prefiro ouvir os membros aqui para que a gente possa entregar um relatório a contento de todos os membros, para que não haja necessidade de um relatório de um outro vereador. Eu acho que está muito claro que o que nós temos aqui hoje, pouco ou nada foi acrescentado daquilo que foi discutido na comissão temporária desta casa, na qual já existe um relatório bem confeccionado pelo vereador Meira. Então, o fato de eu não entregar hoje o relatório é justamente porque eu quero ouvir, né, o que eu tenho em mente é que nós temos que encaminhar esse relatório para a Corregedoria da Polícia Civil do Estado de São Paulo, bem como, que já abriu o procedimento lá, que está ouvindo o Patrick lá, bem como a Polícia Federal também do Estado de São Paulo, que é o que apura aí os crimes cibernéticos. Então, na verdade, acho que essa reunião de hoje, ela pode ser muito mais na linha de ouvir se vocês têm alguma sugestão. Caso contrário, o relatório final da SEI nada mais é do que o resumo das atas. O resumo das atas e a gente fazendo um encaminhamento para, na minha opinião, por enquanto, esses 2 órgãos, mas é óbvio que a gente quer ouvir cada um de vocês. Então, a forma democrática, como eu sempre trabalhei, eu gostaria de compartilhar isso com vocês, porque realmente eu não consegui, né, eu acho que nem a SEI não conseguiu receber, de fato, provas que a gente possa fazer algum encaminhamento diferente desses que eu coloquei aqui, mas, obviamente, que eu gostaria de ouvir a todos. E fazendo a leitura aqui, solicitada pelo vereador Dr. Segala,
datado do dia 24/9, hoje, às 14h06. Boa tarde, sou o jornalista Fabiano Golgo, que veio até a Sérvia investigar o hacker Patrick César da Silva Brito. Descobri informações relevantes sobre as acusações que ele fez contra a prefeita de Bauru. Caso queiram me ouvir, estou disponível amanhã, quarta-feira, a partir das 11 horas do Brasil. Não tenho preferências políticas, mas prezo pela verdade. O que descobri tem relevância nesse caso. Obrigado pela atenção. Assina aqui o jornalista Fabiano Golgo. Coloca, inclusive, o número de telefone dele aqui à disposição. Lido, senhor presidente. Muito obrigado. A leitura foi solicitada para que fique registrado e todos saibam as dificuldades com que nós trabalhamos nesta SEI. Como Vossa Excelência disse, vereador Marcos, nós estamos praticamente há 4 meses tentando obter informações que possibilitem uma conclusão nossa sobre essas coisas todas que chegaram até nós, dessas formas informais, não é? Sem nenhuma comprovação material. E a gente vem pelejando com isso, sempre aguardando que, num determinado momento, essas provas iriam aparecer. O que Vossa Excelência leu do e-mail do Patrick, ele diz: entreguei na Corregedoria em São Paulo, que nós queremos saber, mas não é na Corregedoria em São Paulo. Nós não temos acesso à Corregedoria em São Paulo. Essas coisas, se é que vão chegar à luz, vai ser em algum dia no futuro. E nós temos um prazo aqui para encerrarmos o trabalho da nossa SEI. Então, isso é só para mostrar a dificuldade que foi fazermos o nosso trabalho aqui. Não foi nenhuma falta de vontade, nenhuma falta de empenho. O que foi possível a gente tentou fazer. Encontramos várias barreiras, todo mundo aqui já sabe. Nós não conseguimos, por exemplo, fazer um ofício direto ao juízo de direito para que autorizasse quebra de sigilo bancário, porque foi nos dito que isso não poderia ser feito aqui pela consultoria da casa. Então, ficamos aqui de mãos atadas nessa procura que estamos fazendo por documentos. De repente, aos 45 minutos ou 44 minutos e 30 segundos do segundo tempo, aparece um e-mail onde a pessoa diz que tem informações relevantes para nos trazer. Quais informações relevantes seriam essas? Mais uma vez, nós estamos trabalhando com coisas oficiosas, não é? Como foi prometido para nós, queríamos ter os depósitos bancários que foram feitos na conta da avó do Hager. Não temos. Não chegou para nós nada disso. Eu não sei exatamente o que é isto que ele diz ter informações relevantes. Amanhã, que seria a data que ele se oferece para ser ouvido, que eu desconheço quem seja essa pessoa, tudo que nós sabemos dessa pessoa é esse nome que está aí, que eu não sei nem se existe, não é? Apareceu um e-mail aqui com um determinado nome, pedindo para ser ouvido amanhã. Mas amanhã é o dia da apresentação do relatório. Então, na verdade, seria hoje, né? Porque se for levar em consideração que cada membro tem que ter um prazo para ler o relatório, como é que apresenta amanhã? Amanhã é o último dia e a gente não teria nem um dia de prazo para ler, para poder votar? Então, esse é um problema que nós vamos ter que resolver, vereador Borgo, porque o vereador Marcos já disse que não está preparado para apresentar o relatório hoje. Faria isso amanhã. Só que amanhã tem que... Eu não tenho outra alternativa a não ser ouvir cada um dos senhores a respeito dessa proposta que está sendo feita aqui
de ouvirmos mais uma pessoa, que eu volto a repetir, desconheço, não sei quem é, e não sei o que tem para dizer. Porque é muita responsabilidade para mim dizer, eu não vou ouvir uma pessoa que diz que tem informações relevantes. Acho que não cabe a mim tomar esse tipo de decisão sozinho. Então, tem que consultar cada um dos senhores para saber a opinião dos senhores, se vamos fazer isso aí ainda, porque amanhã é dia oficial ainda de funcionamento da comissão, não é isso, Giovana? Em tese, nós podemos ainda ouvi-lo, se considerarem que isso deva ser feito. Mas vou começar mais uma vez por Vossa Excelência, vereador Marcos. Professor Segala, a população de Bauru, a imprensa, aguarda, desde o início dos trabalhos, em dezembro de 2023, alguma informação relevante do caso dito aqui de Bauru. Eu acredito que, se apareceu alguém que esteja disposto a falar, que tem informações importantes, nesse momento, se a Comissão Especial de Inquérito se recusar em ouvi-lo, nós vamos estar passando uma informação para a população que a gente está com preguiça de trabalhar, porque nós estamos no momento eleitoral e nós temos que pedir voto lá fora. Eu acho que não é esse o papel do vereador. E eu dei um Google, não sei quem que é, assim, esse jornalista, nunca ouvi falar, mas eu dei um Google aqui e apareceu que ele foi entrevistado na Rádio Auri Verde no dia 8/8/2024, para o Alexandre Pitoli. Não sei qual que é o teor da entrevista aqui, mas deu uma entrevista na Rádio Auri Verde. Deve ser uma pessoa que deve ter algum conteúdo, né, importante que possa acrescentar. Então, se for para votação, o meu voto é sim, para ouvi-lo. Só para ajudar, acho que o senhor não leu a comissão temporária, mas tem um depoimento dele na comissão temporária. Se o senhor tivesse lido todos os documentos, eu sei que é bastante, mas tem depoimento desse Fabiano Gogo nos documentos da comissão temporária. Ali tem informação, o senhor saberia, no dia da apresentação do relatório, acredito que o senhor saberia quem seja. Vereador Gogo, aproveita e dê a sua opinião sobre o que devemos fazer. Presidente, qual que foi o motivo da convocação dessa audiência de hoje? O motivo foi porque, supostamente, pelo que se esperava, hoje seria a apresentação do relatório. Hoje seria a apresentação do relatório. Eu falei na reunião passada, na sessão passada, que quando eu fui relator da SEI da Educação, eu apresentei meu voto aos demais membros da comissão com uma semana de antecedência. Agora, eu acho estranho... A sessão estava preparada para hoje às 14 horas. Às 14 horas nós estávamos aqui. O vereador Marcos não estava. Às 14h06 chega um e-mail de um jornalista, Fabiano Gogo, que gostaria de ser ouvido amanhã, no último dia. Teve todo esse tempo para ser ouvido, mas quer ser ouvido amanhã, no último dia para a apresentação do relatório. Concordo com o vereador Marcos, eu acho que nós temos que ouvi-lo, sim. Eu vou até dar uma sugestão depois. E a minha preocupação é o seguinte, como que nós vamos dar o voto? Eu não vou votar relatório sem ler. Como que fica? Amanhã é o último dia. Houve uma nova testemunha amanhã. Eu vou dar a minha opinião sobre isso, porque também vai queria ser saber opinião, como... antes de decidir. Vai ter prazo? Coisa. Eu não vou... Eu vou responder a sua pergunta assim que eu ouvir os demais sobre isso que nesse momento eu estou consultando. Não, mas nesse fato, presidente, eu preciso saber pelo seguinte, porque se eu não for ter direito a prazo, eu sou contra estender os trabalhos. Porque, Marcos, não é questão de duvidar da competência de Vossa Excelência, mas até como advogado eu não posso dar um voto sem ler. Nós temos só da SEI, da comissão temporária, milhares de páginas. E
E como assim não teve nenhuma informação relevante na comissão na SEI? Nós ficamos sabendo que 9 vereadores foram hackeados aonde? Foi na SEI ou na temporária? A informação constará no relatório, Sim. onde na frente constará que não foi apresentada nenhuma prova. Sim, mas a informação foi na SEI. Isso daí estará, porque o meu relatório nada vai ser do que o resumo de todas as atas que Vossa Excelência já teve e tem acesso. Sim, vereador Marcos, o que eu estou perguntando Tudo que é o seguinte, estiver nas atas estará no relatório. A denúncia, se é verdade, se não é, só a polícia vai decidir. Claro. A denúncia que 9 vereadores dessa casa foram hackeados, foi na temporária ou na SEI? A denúncia foi na SEI. A denúncia foi na SEI? Sim. O senhor não concorda que é um fato relevante? Se tivesse prova. Ah, então o senhor não acha relevante? Vai constar no relatório, mas deixar bem claro que não foi apresentada nenhuma prova. Sim, eu não estou dizendo... É um fato relevante. É relevante, então? Mas de uma oratória. Certo. Mas é relevante? Sim, estará no relatório. A informação que o pai do Pimenta foi o financeiro da campanha da prefeita Suelen, o senhor não acha relevante uma informação dessa? Pode estar no relatório sem nenhuma dificuldade. Estou perguntando se Vossa Excelência acha relevante. A reunião de hoje é justamente para isso, vereador Borgo. O senhor coloca os pontos que o senhor acha importantes, estará no relatório. Sim, mas Vossa Excelência não apresentou. Eu preciso intervir, desculpa. Sim. Nós estamos nos antecipando, vereador Borgo. O relatório terá que ser apresentado amanhã. Terá que ser apresentado amanhã, porque amanhã é o último dia. Tá certo? E eu acho que o que nós vamos decidir sobre o relatório, nós vamos decidir amanhã. Sim, mas eu quero saber o prazo. Eu como vereador, eu vou ter prazo para analisar o relatório? Então, o senhor está partindo do pressuposto de que o relatório pode conter coisas com as quais o senhor pode, de repente, discordar. Pode ser que não. Sim, presidente. Nós não conhecemos o relatório. Presidente, mas como que eu vou votar para ouvir uma nova testemunha se eu não sei se eu vou ter prazo para me manifestar em cima dessa situação? Se eu tiver prazo para me manifestar, sem prejuízo dos trabalhos da SEI, eu quero ouvir todo mundo. Inclusive, já vou pedir para colocar em votação, que eu acho que todo mundo vai querer ver essa situação, para também convidar o senhor Patrick para fazer uma cariação com o senhor Fabiano. Por quê? Porque surgindo fato novo com o depoimento do Fabiano, não vai dar tempo da gente tirar outras dúvidas com pessoas citadas. Por isso que eu estou dizendo que Vossa Excelência está se antecipando. Isso tudo poderá ser discutido e deverá talvez ser discutido e decidido amanhã. Eu não consigo, de antemão, dizer que nós não podemos, por exemplo, por unanimidade amanhã, fazer um requerimento para que aceitem uma prorrogação de prazo. Não, mas é isso que eu quero saber. É isso. Mas nós vamos ter que decidir isso após nós chegarmos ao final da SEI. Mas... ao momento, teoricamente, de finalizá-la. Aí a gente diz, olha, não foi possível, tem fatos novos, precisamos ir mais a fundo, vamos pleitear mais um prazo, vamos pleitear a prorrogação da SEI? Dessa SEI. Mas o regimento interno é cirúrgico em dizer que só será prorrogado por somente 30 dias. Esses 30 dias já foram. O que eu quero saber é o seguinte, eu quero muito ouvir o jornalista. E também vou fazer aqui o convite oficial para nós convidarmos os dois. Mas eu só quero saber o seguinte, eu vou ter direito a vistas os 2 dias de prazo, artigo 36, parágrafo 2º, letra A do regimento interno. Amanhã é o último dia. Se o vereador Marques já tivesse apresentado o relatório, não teria acontecido nada disso. Tá bem, mas não é o caso. Eu estou entendendo o seu posicionamento. O senhor entende? Claro, eu não vou votar amanhã um relatório. Imagina, olha, vamos ouvir amanhã 2 testemunhas. Aí termina, o vereador Marques já vem com o relatório pronto. A apuração do que está sendo discutido aqui interessa a todos, não interessa só nós. Nós estamos sendo instrumentos da apuração. Eu não vejo com dificuldade nenhuma que a casa venha nos autorizar, em função disso tudo, a termos um pouco mais de prazo. Não consigo ver impedimento. É a concordância, minha única preocupação é essa. Eu não vou votar
olhar assim o documento e falar, voto sim ou não. Eu quero analisar, ter os meus Sim. 2 dias de prazo para eu dar o meu voto por escrito. Sim. O que eu quero saber é consenso desse colegiado que vai ser respeitado o prazo de 48 horas após a apresentação do relatório, ainda que prejudique os trabalhos, porque a SEI não permite mais dias de prorrogação? É consenso desse colegiado? Eu não vou votar sem ler. Mas nós vamos discutir aqui, juridicamente, doutor Rios. A SEI tem um prazo para apresentar o relatório, não é isto? Não é isto? Eu não sei se a gente pode dizer que esse prazo também é para votar o relatório. O relatório pode ser apresentado, e eu penso, e nós, em seguida, temos mais um prazo para votar o relatório. O relatório não vai mudar nada, é simples votação. Eu imagino que o prazo foi dado para essa comissão apresentar o relatório. Então, a apresentação do relatório é um dado. Sim, é que normalmente o relatório, né, ele vai ter uma conclusão. Sim. Que finaliza, em tese, os trabalhos dessa comissão. Isso. Agora, se lá constar que demandaria outras atividades... Agora já não estou dizendo nem isso. Estou dizendo da possibilidade da votação não necessariamente ser amanhã. A apresentação encerrou, assim encerrou. E a votação do relatório? Podemos colher os votos na sequência. É que eu imagino que a apresentação do relatório já pressupõe que houve uma deliberação em cima dele. Não necessariamente, desculpe. A apresentação é uma coisa e a votação é outra. Aí não teria, o regimento não fala da votação, não teria conclusão do relatório. Né? Presidente, posso ler o regimento? Pois não. Artigo 36, parágrafo 2º. Conhecido o parecer do relator, a comissão decidirá, em reunião pela sua aprovação ou rejeição, fundamentando a decisão nos casos de rejeição. Parágrafo 2º-A. O relator que justificadamente não apresentar seu relatório dentro do prazo regimental será destituído do cargo pelo presidente, que então nomeará outro relator. Parágrafo 2º-B. Os membros, caso solicitem, disporão de 2 dias úteis improrrogáveis para voto em separado. A comissão terá 4 dias úteis para manifestar-se em definitivo sobre o parecer do relator. Então, quando o vereador Marcos ele apresentar o relatório dele amanhã, no último dia, é garantido o prazo de 2 dias. Então, tudo bem, amanhã, quarta-feira. Então, em tese, cada vereador teria até sexta-feira para apresentar o relatório. Até sexta-feira, que hora? Até a meia-noite. Já estouraria o prazo e não daria prazo para votar em definitivo o relatório. Então, eu entendo que a apresentação do relatório, dessa forma, se dará somente depois do prazo da SEI. Quais as consequências, eu não sei. Pois não. Eu entendi, tem 4 dias úteis para votação final do relatório. Isso seria terça-feira da semana que vem. Isso. A votação final, definitivo. É o que eu disse, seria a votação é uma 2, coisa. 4 dias, quarta, quinta, sexta. A apresentação do relatório é uma coisa e a votação do relatório Isso, terça-feira teria que ser a votação definitiva. O que nós não vamos poder, aí sim, aí não tem previsão regimental e eu não sei como nós vamos solucionar isso. É se amanhã, por qualquer razão, surgir um fato relevante que exija que a gente vá aumentar a investigação, nós não vamos ter prazo para isso, porque amanhã encerra o prazo para apresentar. Eu entendo que o plenário é soberano, doutor Segali, aí pode ser consultado na segunda-feira. É claro, o plenário é soberano. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, vereador Borgo, de que apresentado o relatório, e será certamente, acredito eu, amanhã, nós continuaremos dentro do regimento com prazo de 48 horas para analisar e uma reunião convocada para colher depois o voto de todos nós. Isso é o que diz o regimento.
Cada um de nós que solicitar prazo terá que ter o prazo e depois teremos que fazer uma reunião para colher os votos. É isso Então, que diz o amanhã, regimento. por exemplo, Pode ler de novo que você a gente ouvindo os depoimentos. Vereador pedindo prazo. Vai ter até sexta-feira para apresentar o voto em separado. Sim. Aí a comissão marca uma outra reunião para quando? Exato. Para depois da sessão. 4 dias. Terça-feira é o último dia. Para votação definitiva. Terça-feira da semana que vem. Entendeu? Aí nós votamos definitivamente. 4 dias úteis, eu entendo que seja terça-feira da semana que vem, o último dia para votação definitiva. Certo, doutor Como Segal? eu disse, só não temos dispositivos ainda para decidir se vamos poder fazer mais alguma coisa a partir de amanhã. Estou errado, doutor Rios? Será que não seria interessante pedir para esse jornalista, se tivesse publicado mesmo por escrito, sem ouvir? Senão poderia demandar alguns pedidos de informações e não teria tempo. Senhor presidente, o jornalista, pelo Fabiano, né? Fabiano, ele falou que ele tinha coisas relevantes para poder informar. Obviamente, se ele fosse ouvido, daria possibilidade dos membros da SEI fazer indagações a respeito disso. Mas se ele referisse a algum documento, aí demandaria mais tempo para esse documento chegar. Talvez, né, não seria o caso de pedir para que ele encaminhasse por escrito aquilo que ele acha que é relevante para essa comissão? Aí não haveria necessidade de ouvir e daria tempo de ser apresentado o relatório amanhã. O que vocês poderiam pensar isso? Como relator, entendo que amanhã não cabe a apresentação de solicitação de documentos. Poderia encaminhar hoje os documentos. Tudo mais. Eu gostaria de ouvi-lo. Eu acho que é importante ele trazer as informações da mesma forma que nós ouvimos o Patrick por diversas vezes. E eu acredito que amanhã, se o Patrick quiser falar também, tem que ser aberto a possibilidade para ele. Eu acho que nós estamos aqui para essa vereador finalidade. Marcos, amanhã houve o Patrick e o Fabiano. E o senhor apresenta o relatório logo em seguida ou a gente vai marcar uma outra reunião para outro dia? O relatório não precisa de reunião para apresentar relatório. O relatório tem que ser apresentado no Departamento de Apoio Legislativo até amanhã, às 18 horas, e será feito, independente de reunião. Sim, mas eu estou perguntando que eu quero ter quando que eu vou ter acesso ao relatório para eu poder dar o meu voto? Amanhã o senhor terá acesso, antes das 18 horas, no Departamento de Apoio Legislativo. Então, o meu acesso não vai ser em reunião, vai ser acesso... Exatamente. O senhor vai pedir os seus 2 dias de prazo para poder analisar. Então, provavelmente, eu vou ter acesso na quinta-feira. Amanhã, vereador Borgo. Amanhã, quarta-feira, Vossa Excelência, antes das 18 horas, o senhor pode retirar o relatório, a cópia do relatório, no Departamento de Apoio Legislativo. Entendeu? Quarta-feira. Perfeito. Meu último dia para entrega. Até porque, doutor Segala, nós estamos aqui na iminência de um parecer do procurador jurídico para saber se entraria com ação ou não. Nós estávamos aguardando. Pelo que eu vi, não há manifestação, né? Eu vou apresentar um relatório aqui hoje, e aí o doutor Segala faz a leitura de que o procurador vai entrar com ação. E como é isso daí? Acho que é importante. Eu acho perfeito. Amanhã tendo acesso, até porque, com certeza, a reunião de amanhã já vai constar do relatório também, né, vereador Marcos? Tudo que acontecer amanhã, né? Do relatório final. Eu volto a insistir que nós estamos antecipando coisas que a gente vai decidir amanhã. Nós precisamos decidir agora. 36 para o segundo dia. Nós precisamos decidir agora, nesse momento, o que nós vamos fazer com esse e-mail que nós recebemos. Vamos ou não vamos ouvir esta pessoa amanhã? O vereador Marcos já é da opinião que sim, o vereador Borgo também é da opinião que sim. Agora preciso consultar os outros membros da comissão. Vereador Marcelo, por gentileza. Boa tarde a todos. Cumprimentar toda a mesa, doutor. Eu vejo uma ansiedade muito grande, doutor, que nem o senhor falou aqui. Eu sempre falo assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Tá difícil. Agora, a questão aí do jornalista, nós estamos aqui para investigar. Acredito que ele está querendo se promover também, aumentar os seus seguidores, né? Como o Patrick, novamente. Vocês querem dar ibope para ele? Estou aqui para servir a população, escutar, mas
Realmente eu estou convicto que ele quer uma popularidade aí. Como já está rodando um outro vídeo, ele poderia ir na rede social, como ele já fez, e anunciar o que ele tem para anunciar. Então, ia ser oficial novamente. Mas eu vejo aí uma sensação mesmo de populismo aí da parte dele, para aparecer, como o Patrick não respondeu nada até agora. Perguntamos várias situações aqui, da onde, como ele está lá na Sérvia, quem está bancando ele, da onde veio o dinheiro. Então, e responde para nós aqui que realmente não quer falar. E o que esse daí vai falar amanhã, esse jornalista? Eu acho que ele quer mais se promover, estamos aqui para ouvir, para mim não tem nenhum problema estar aqui novamente para ouvir. E torno a dizer, essa ansiedade, acho que não precisa, a regra já foi clara aqui, 48 horas, depois vai entregar o relatório, para mim, sem problemas. Vereador Edson. Boa tarde, doutor Segala, aos nobres vereadores, Borgo, Marquinhos, Marcelo, doutor Marcos, boa tarde a todos, aos servidores também dessa casa. Olha, doutor, é como nós conversávamos antes da CEI. Qual informação relevante realmente essa pessoa tem e se aquilo é provado? Porque nós estamos aqui todo esse tempo estudando, investigando, fiscalizando, para sabermos a verdade dos fatos. Porque mais achismos, nós não podemos, a gente já tem bastante. Eu não tenho óbice nenhum, pode fazer, podemos ouvi-lo amanhã sem problema algum. Mas a questão que deve ser feita, que eu perguntei ao senhor, é o que ele tem de tão relevante para falar agora aos 44 e 30 segundos do segundo tempo, como o senhor bem disse no início. Mas não há óbice nenhum, podemos ouvi-lo. Eu acho que essa comissão ela tem que envidar como se fosse um inquérito, né? Todos os meios de provas inerentes para formar a convicção, né, daquilo que realmente vai constar no relatório. A questão maior é a questão de prazo. Se não houver problema do prazo, não vejo problema nenhum. O problema é que muitas vezes vai se ouvir um depoente, vem, ele relaciona um fato a um ou terceiro, aí vai caber a essa comissão, né, por dever de ofício, ouvir-se o outro que pode ser referido, e aí o prazo se prolongar. Mas não vejo problema nenhum em ouvi-lo, muito pelo contrário. Aliás, se eu fosse ele, até adiantaria, encaminharia o e-mail com as informações que ele reputa importantes e colocaria à disposição para eventuais esclarecimentos dessa comissão, se necessário fosse. Se ele tivesse se colocado à disposição para ser ouvido hoje, já teria resolvido. Porque ouviria hoje, a gente apresentaria o relatório, amanhã a gente votava amanhã. Mais uma vez, eu torno a dizer que ele quer se aparecer também. Mas o relator está aqui. Então, ele poderia ser mandado o e-mail agora. Eu não estou negando de estar aqui amanhã. Mas ele quer se aparecer. É como o Patrick está fazendo, entendeu? Porque tem rede social, ele já fez vídeo. Nós escutamos os vídeos aí, está espalhado. Agora ele vem com essa aí que ele quer ser ouvido. O relator quer ouvir? Não, sem problema. Você tem uma mania que você acha que você é melhor. Eu estou dizendo da minha parte. Isso. Eu estou dizendo que ele quer se aparecer, entendeu? Ele poderia mandar o e-mail aí, ou se não pedir para ser escutado agora ali, que nós estamos aqui para ouvir. Por isso que eu estou dizendo. Ele não vai querer mandar e-mail novamente. Giovana, nós temos algum meio de fazer contato agora com essa pessoa? Você pode fazer essa gentileza para nós? Tenta esse contato telefônico e veja com ele se ele... Exatamente. E com a TV também, se a gente tem condição de mandar um link para... Vamos escutar ele agora, se ele está tão afim. Desculpe, não entendi. Ótimo, então. Isso. Faz essa gentileza, por favor. Tá bem, vamos aguardar esse contato, então vou suspender a nossa reunião às 14 horas e 59 minutos. Muito bem, estamos reabrindo o trabalho da nossa Comissão Especial de Inquérito às 15 horas e 32 minutos. Já temos o jornalista Fabiano Galgo aqui conosco, está já nos ouvindo e está nos vendo, e nós vamos agora ouvir o senhor Fabiano a respeito das informações que ele diz ter de interesse dessa comissão relativo ao caso do hacker.
Senhor Fabiano, o senhor está com a palavra. Então, só para contextualizar, eu estou na Sérvia, onde vim fazer uma série de entrevistas com o hacker Patrick César da Silva Brito. O foco da minha entrevista, na verdade, tinha a ver com a acusação que ele vem fazendo de que Gilberto Kassab o teria contratado para hackear o então candidato Jair Bolsonaro, seus 3 filhos adultos, o então presidente da República, Michel Temer, porque isso foi em maio de 2018 que aconteceu, e também Aécio Neves, Andréa Neves, Gilmar Mendes e Adélio Bispo, que é o que criou uma grande confusão, porque como é que ele poderia estar monitorando Adélio Bispo antes da facada que aconteceu em setembro. Esse era o foco da minha vinda aqui. O que aconteceu é que eu fiquei no mesmo apartamento em que o hacker está, numa cidade chamada Jagodina, que se escreve Jagodina, no interior da Sérvia. Depois eu também fui com ele para uma cidade chamada Kragujevac, onde ele tem um advogado e um apartamento à sua disposição. Pelo fato de eu estar dormindo no mesmo lugar que ele, o que aconteceu foi que numa determinada... Posso falar? Estamos ouvindo. É que está dando eco aqui. Aqui não, a sua voz está saindo alta e bom som. Posso continuar? Estão pedindo para o senhor abaixar o volume. Isso, do dispositivo que o senhor está usando. Pois não. Então, depois de 3 dias fazendo perguntas para o hacker em relação a essa questão do Kassab, uma noite ele insistiu muito que eu comesse uma pizza, mesmo eu já tendo comido pouco antes um cheeseburger local aqui que se chama Pleskavitsa, então eu já estava cheio. Mas ele insistiu, então eu dei uma mordida nesse pedaço de pizza e eu senti que tinha alguma coisa estranha, alguma coisa amarga. Logo em seguida eu vomitei e aí comecei a me sentir sonolento. Foi isso que me fez tentar prestar atenção no que estava acontecendo à noite, quando eu dormia, e ele ficava na sala em telefonemas incessantes com pessoas de Araçatuba. Então, as informações que vieram à tona têm mais a ver com relação a essa questão do Kassab, com relação da operação Raio-X em Araçatuba, mas surgiu também alguma coisa com relação a Bauru. Não é tanta coisa assim, portanto eu vou ser breve. O que eu descobri, escutando ele em conversas com uma pessoa que se dizia enviado do candidato a vice-prefeito, neste momento, para Araçatuba, a vice-prefeito de um candidato que se chama Fernando, e eu esqueci o sobrenome dele. Esse vice-prefeito, esse candidato a vice-prefeito, teria uma pessoa, um enviado, uma pessoa que lida com o Patrick diariamente, encomendando do Patrick vídeos para atacar certas pessoas. E esses ataques, por cada ataque que ele faz, ele recebe R$1.000, que são enviados por um homem de nome Jackson Barbosa. Tem um sobrenome no meio estranho que eu esqueci agora, mas eu posso enviar depois, porque eu tenho o nome completo, eu fiz anotações. Mas aí o que surgiu com relação ao senhor Valmir, que é o que interessa a vocês? Nessa noite eu passei a ficar desconfiado, e aí o que eu fiz? Como o hacker, ao dormir, ele ronca, eu sabia que, roncando, ele estava dormindo. Então eu fui até a sala, e como casa de ferreiro espeto de pau, por algum motivo ele não tem senha no seu celular. Então eu fui lá ver as conversas o máximo possível. No momento que ele parava de roncar, que diminuía um pouco a intensidade do ronco, eu saía correndo de volta para o quarto para não ser pego, né, no ato. E também, numa manhã, enquanto ele tomava banho, eu fiz o mesmo procedimento. Ele estava sem notebook, no entanto, ele ganhou um notebook de alguém faz uns 4 ou 5 dias. Ele acabou descobrindo que eu estava fazendo isso, ele me pegou no ato. E aí me expulsou de casa. Nesse meio tempo roubou todas as minhas coisas, malas, documentos, etc. Mas isso não vem ao caso. Com relação ao senhor Valmir, o
que eu descobri, tanto com relação no que eu li, nas conversas dele com a mãe dele, Alessandra Cristina da Silva, que é extremamente ativa em todos os atos dele. Eles têm ligações telefônicas, em média, 30 por dia. Eu me dei o trabalho de contar essas ligações. Ela faz a ponte entre essas pessoas que pagam ele, lá de Araçatuba, que são ligadas a esse candidato a prefeito de nome Felipe, mas não é o candidato a prefeito, sim o candidato a vice-prefeito dele, quem estaria fazendo esses envios de valores para que ele ajude nessa campanha contra o atual prefeito, porque ele ficou muito popular em Araçatuba. Pois não? Bom, não estou ouvindo, então eu vou continuar. Com relação ao senhor Valmir e à senhora Suelen, eu tenho pouco conhecimento sobre o que está acontecendo aí, já que o meu interesse tem a ver com esse hackeamento do ex-presidente Bolsonaro e o envolvimento de Gilberto Kassab. O que eu descobri com relação ao senhor Valmir é o seguinte, e estou pronto a testemunhar em qualquer lugar e colocar a minha cara a tapa, caso seja necessário, porque eu vi comunicações com a mãe dele e também comunicações orais com essa pessoa que liga para ele, onde foi comentado que eles estavam se vingando e ganhando do senhor Valmir, porque o senhor Valmir, de fato, havia pago uma quantia irrisória de R$1.000 e poucos para ele. Como aconteceu isso? O senhor Valmir havia contactado, aliás, ele havia contactado o senhor Valmir e oferecido os seus serviços de hacker. Ele já havia hackeado algumas pessoas, como uma vereadora do PT, não lembro o nome, e o senhor Nelson Taberá, que é um blogueiro. Eram essas duas pessoas que ele estava oferecendo para o senhor Valmir, e aí pediu que, na verdade, espionasse outras duas pessoas, que eu não tenho o nome aqui de cabeça, mas eu tenho anotado. Eu teria que consultar as minhas anotações que estão num outro andar aqui onde eu estou ficando. Eu posso enviar isso depois, se for necessário. Então, o senhor Valmir, de fato, havia pago uma quantia muito pequena por duas invasões que ele queria que fossem feitas. E aí o hacker acabou ficando bravo porque ele fez uma série de invasões e o senhor Valmir não queria pagar por elas. E em função disso, e isso eu ouvi claramente numa conversa que ele teve com a mãe dele, dizendo que ele iria se vingar e ia dar um jeito de fazer com que todo o partido da senhora Suelen pagasse. Eu sei que nas conversas que eu mesmo tive com o hacker, e perguntei assim de maneira matuta, digo, me confessa, me diz como é que fica essa função dessa prefeita de Bauru, e ele disse, não, ela nunca falou comigo, quem falava era só o Valmir, e ela no início nem sabia, eu é quem ofereci, e ele é que estava com interesse até para se autopromover no seu meio. Só que como ele não quis pagar os valores, e portanto esses valores que estão sendo apresentados de, se não me engano, 162 mil ou alguma coisa maior, esses valores não vêm do senhor Valmir, mas vêm de um bicheiro de Araçatuba. Foi isso que ele me disse diretamente. E ele passou, então, a chantagear, a pressionar o senhor Valmir para que ele fizesse a compra das outras invasões, e como foi recusado constantemente, ele decidiu então se vingar, e por isso é que ele passou a oferecer essas informações. O hacker Patrick, que eu conheço desde 2018, quando ele veio me oferecer informações que eu recusei, passei primeiro para o senhor Glenn Greenwald, na época no The Intercept, e também para o senhor Leandro Demore, também do The Intercept. Eles recusaram aquelas informações que tinham a ver com outro caso com relação a iranianos, e depois com o caso esse das contas do então apenas candidato Jair Bolsonaro, seus 3 primeiros filhos, Gilmar Mendes, Michel Temer, Andréa Neves, Aécio Neves e Adélio Bispo de Oliveira, que ainda não havia cometido a facada. Então, o que eu descobri que é relevante para Bauru seria que esse senhor Valmir teria, de fato, pago uma pequena quantia, mas ele queria outras pessoas e ele não quis toda a lista que o hacker já havia hackeado para oferecer, para ver se conseguia fazer dinheiro. Então, foi uma iniciativa do próprio hacker fazer essas invasões e oferecer, tanto do senhor Nelson Taberá
quanto dessa vereadora do Partido dos Trabalhadores. Os outros, o senhor Eduardo Borgo, que é o nome que eu lembro, porque vi ele na Auriverde, porque ele citou meu nome aí certa vez aí na Câmara, mas eu não lembro agora dos outros nomes, já que não tinha relevância essa questão de Bauru para mim. Até que eu me dei conta que eu deveria ter um dever cívico de passar tudo que eu descobri nesses últimos dias com relação ao hacker. Então, o que eu posso oferecer para vocês é isso, é que o meu testemunho, tanto de ouvir conversas dele, quanto ler conversas dele com a mãe dele, e ouvir conversas dele com essa pessoa que representa o candidato a vice-prefeito à prefeitura de Araçatuba, foi que ele estaria se vingando. A questão do Gilberto Kassab, e deixa eu deixar bem claro aqui, antes que alguém queira dizer que eu estou a serviço de alguém, eu não sou a favor do PSD, eu sou totalmente apartidário, mas em especial eu sou contra o Centrão. Então eu nunca estaria aqui defendendo o partido, esse PSD ou qualquer pessoa, e nem conheço essa senhora Suelen, não sei de nada em detalhes. Eu sei apenas que todo esse esquema, todas essas acusações que estão sendo feitas, têm como objetivo atingir o partido do senhor Kassab, e isso é uma mistura de duas coisas: uma vingança pessoal do senhor Patrick César da Silva Brito por não ter conseguido os valores que ele queria. Eu devo dizer que ele vive realmente de dia para dia sem dinheiro. Ele, inclusive, me pediu R$750 emprestado para poder comer no último final de semana. E aí ele fica fazendo pressão para receber esses R$1.000 por cada vídeo que ele faz, que acabam viralizando em Araçatuba e servindo a campanha desse candidato a prefeito, que aparentemente, segundo ele me disse, estaria em primeiro lugar nas pesquisas. Então, essas acusações que estão sendo feitas contra a prefeita Suelen, pela qual eu não tenho qualquer simpatia, não estou aqui fazendo qualquer tipo de serviço em favor dela, mas em favor da verdade, afinal de contas eu sou jornalista, e esse caso é muito importante. As acusações relativas à senhora Suelen diretamente são falsas. Ele nunca teve contato com ela nunca teve contato com ele. O senhor Valmir teve sim, foi incitado esse contato pelo próprio hacker, ele é que contactou o senhor Valmir oferecendo essas informações, e o senhor Valmir quis outras informações pelas quais ele pagou pouco, como eu disse, com relação ao senhor Nelson Taberá e essa vereadora do PT. Todo o resto da lista é de livre e espontânea vontade do hacker, que tentou vender essas informações e não conseguiu, e, portanto, resolveu partir para uma sessão de vinganças contra todas as pessoas do partido. Eu imagino que o partido da prefeita seja esse PSD. E, depois disso, o que aconteceu é que lá em Araçatuba, se não me engano, o prefeito também é do PSD, então havia interesse desse candidato a vice-prefeito que ele ampliasse os ataques, chegando, portanto, no Gilberto Kassab. Então, basicamente é isso. Se formos resumir, eu ouvi claramente que o senhor Valmir recusou de pagar esses valores altos, que ele teria falsificado, veio com uma história de que era uma maneira complexa de enviar esses dinheiros, que eram feitos investimentos e não sei como eles acabavam tirando. Não tem relação com o senhor Valmir esses investimentos, mas sim com aquela pessoa lá de Araçatuba que vem pagando ele e dizendo que é em nome do candidato a vice-prefeito. Eu também devo salientar isso. Eu não vi esse candidato a vice-prefeito, nem ouvi tendo contato com o senhor Patrick. E nem nas mensagens do telefone dele eu achei qualquer coisa nesse sentido. Mas havia uma pessoa que se diz representante desse vice-prefeito, que é quem encomenda os vídeos e faz os pagamentos que são enviados por Western Union, geralmente por um senhor chamado Jackson Barbosa, para um sérvio de nome Darko. Eu não lembro do sobrenome, porque é um desses sobrenomes sérvios complicados, mas o nome dele é Darko. Ele é quem retira os valores no Western Union e passa adiante para o senhor Patrick. Esse Darko esteve preso por apenas umas poucas semanas, junto com o senhor Patrick, porque ele havia, e aí não é só no Brasil, tem o Xandão, ele havia tuitado algo contra o presidente Vučić, como que desejando a sua morte, dizendo que ele daria o último chute ou alguma coisa desse tipo, e por isso ele acabou preso, acho que por 2 meses ou algo do gênero. Eu, inclusive, encontrei e vi esse senhor Darko, porque ele veio ao apartamento 2 vezes
uma vez para trazer maconha para o apartamento, e outra vez para exatamente ter uma conversa sobre a retirada do dinheiro no Western Union e a entrega para o senhor Patrick César da Silva Brito. Tá. Isso é basicamente o bojo do que eu tenho para oferecer para vocês. Senhor Fabiano, em primeiro lugar, muito obrigado. As suas informações são esclarecedoras. E eu só tenho uma pergunta, depois vou perguntar aos membros da comissão se querem fazer alguma pergunta ao senhor. A única pergunta que eu tenho para o senhor é que consta que o Patrick prestou um depoimento de 7 horas para a Corregedoria da Polícia em São Paulo. Por acaso... É verdade, eu assisti... Isso que eu ia perguntar para o senhor. O senhor assistiu esse depoimento? Nesse depoimento... Assisti, tem um pequeno trecho, inclusive, em vídeo, para provar que eu assisti. Muito bem. Nesse depoimento, em algum momento, o senhor Patrick forneceu provas, forneceu documentos, alguma coisa concreta em relação ao que ele estava falando ou não? Não, ele simplesmente tinha textos prontos com relação a milhões de assuntos. Eu cheguei a ficar cansado, peguei no sono, estava no sofá, na lateral, porque era muito detalhe. Ele passou dias e dias preparando os textos e ele leu textos longos, onde ele atacava pessoas específicas, e a pessoa do outro lado dizia, mas o senhor tem provas para nos fornecer? Ele disse que sim, queria mandar, mas ele não estava mostrando provas. Eram mais coisas circunstanciais, nada de concreto. Eu não consegui prestar atenção em todas as quase 8 horas de depoimento, porque era muito monótono, chato, e eu peguei no sono por um pequeno, por um pequeno período durante o depoimento. Mas eu lembro de estar pensando ali na lateral, no sofá, eu digo, mas ele só está lendo coisas. Eu sou filho de advogados, irmão de advogados, sobrinho de advogados, a minha família toda é de advogados, então eu achei que estava muito insosso e faltava alguma coisa mais concreta nesses depoimentos. Tinha aparência de concretitude porque era muita informação, muito detalhada e muitos textos lidos em voz alta. Ele estava bastante alterado, o que mostrava também uma intenção, uma emoção. Ele tem uma necessidade de vingança muito grande por estar pobre aqui na Sérvia e ninguém está cuidando dele. Então, ele me mostrou uma lista de pessoas das quais ele quer se vingar, que vão desde Márcio França até exatamente essa vereadora do PT, que ele tem um ódio especial por ela, porque ele ficava ofendendo ela, falando de coisas físicas extremamente desagradáveis de ouvir. Então, é isso que eu ouvi. Então, durante esse depoimento, eu digo que houve pouca coisa concreta, houve muita diletância, digamos assim, muito texto lido por ele e muitas emoções. Tá bem. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra agora. Na verdade, nós temos um relator aqui, que é o vereador Marcos de Souza, mas eu vou passar a primeira palavra para o vereador Eduardo Borgo, porque o vereador Eduardo Borgo já acompanhou o senhor em depoimento num outro momento, já viu o senhor depondo aqui na rádio, então vou passar a palavra para o vereador Eduardo Borgo. Boa tarde, senhor Fabiano. Obrigado, em princípio, por contribuir. Já sei que o senhor não é o presidente da Câmara, já aprendi isso. É que teve, acho que, uma entrevista que ele citou meu nome e disse que eu era o presidente da Câmara. Não. Fabiano, eu acompanhei todo esse processo. Na verdade, chegou para mim um pendrive, uma denúncia anônima, e eu que fiz essa denúncia, mas já tinha sido relatado na revista Piauí, né? Os fatos que eu trouxe aqui na Câmara é o que a revista Piauí teve acesso há 8 meses antes, mas nós não sabíamos. Então eu acompanhei, fui presidente da comissão temporária e também estou nessa comissão especial, obrigado, de inquérito. Só uma dúvida em relação ao que o senhor disse. O senhor disse... Foi o que o senhor escutou, né? Essas informações que o senhor está passando, o senhor escutou de conversa com o Patrick, com a mãe, e mensagens no celular dele, é isso? Foi dessa forma que o senhor teve essas informações? Sim, ele passava a noite inteira na sala, enquanto eu estava no quarto, tendo essas conversas.
Depois do episódio da pizza, eu entendi por que nos primeiros 2 dias eu havia dormido profundamente durante as primeiras noites e eu tenho um sono muito leve e durmo 5 horas por noite e naquelas primeiras 2 noites eu dormi por 8 horas, achei que tinha sido por causa da longa viagem de ônibus que eu fiz de Praga até Belgrado, depois de Belgrado até essa cidade de Jagodina, que é onde ele está. Então, a partir da 3ª noite, eu passei a propositalmente ficar acordado, eu ia para uma sacadinha tinha no quarto que ficava ao lado da janela da sala. E com isso eu consegui ouvir as conversas que ele estava tendo, tanto com a mãe dele, mas também com esse suposto enviado do candidato a vice-prefeito na chapa desse senhor Felipe. E aí, então, essa parte oral tem a ver com as ligações noturnas. Certo. E aí, além disso, eu fiz 3 vezes, eu fui ler as mensagens que ele tinha no celular enquanto ele dormia, nas 2 primeiras oportunidades, e na 3ª, enquanto ele tomava banho. Então, foram, na verdade, o tempo que eu consegui dedicar à leitura, eu diria que durava mais ou menos uns 10 minutos, porque aí eu ficava com receio de ele acordar. Então, foram 10 minutos numa noite, 10 minutos na outra, mas no banho, mais Fabiano, 10 minutos. Então, eu não consegui, de fato, ler Fabiano, todas as comunicações dele, mas eu procurava, inclusive, eu pegava e botava lá na lupa a palavra Kassab, que era o que eu estava procurando, esse foi o meu objetivo, descobrir se realmente era o Gilberto Kassab quem estava por trás do monitoramento do candidato, então candidato Bolsonaro. Fabiano, você está me escutando? Fabiano, você me escuta? Sim. Sim. Sendo bem específico em relação aqui ao caso de Bauru, que nem a questão do Valmir, que acho que isso aqui é um fator muito importante. O senhor poderia ser mais específico? Foi o Valmir que entrou em contato com o hacker para hackear o Nelson Itaberá e a vereadora Estela, ou foi o hacker que entrou em contato com o Valmir oferecendo esse serviço e já com esses nomes? E a outra pergunta também, como que o senhor ficou sabendo disso? Se foi através de conversa dele com a mãe ou essa informação o senhor teve acesso por mensagens de WhatsApp? Nas conversas com a mãe dele, é que houve várias vezes, ele ria alto e dizia que eu não sei se eu devo dizer, não vou dizer essa palavra aqui na Câmara, mas ele ia ralar, digamos assim, ele ria e dizia, vamos ralar com essa Suelen, com o PSD, eles vão me pagar, porque não quiseram pagar, e a mãe dele, eu não ouvi o que ela estava dizendo, mas eu sabia que ele estava falando com a mãe dele. Então, foram nas conversas com a mãe dele que ele se referiu ao senhor Valmir, e se referiu à senhora Suelen e ao senhor Kassab em relação a uma vingança por eles não terem dado o dinheiro que eles queriam. Então, isso foi através de conversas orais. Mas o senhor ouviu ele dizendo se foi ele que entrou, porque o senhor chegou a comentar esse assunto agora. Eu queria saber de quem que partiu a ideia, se foi o Valmir que ligou, que entrou em contato com o Patrick e pediu, olha, quero hackear Nelson Itaberá e Estela, ou se foi o Patrick que entrou em contato com o Valmir oferecendo o serviço e já indicando os nomes. O senhor chegou a ouvir essas... Sim, não, isso eu perguntei diretamente para ele, porque como eu estabeleci uma relação de uma certa intimidade, eu acabei, intimidade não física, de passagem, pelo amor de Deus, mas intimidade no sentido de que eu fiz ele passar a confiar bastante em mim, e eu disse para ele, com aquele tom de proposital, eu disse, pô, me conta aí, então como é que é essa história aí lá de Bauru, que eu não entendi direito? Aí ele me disse isso, então isso foi dito por ele, para mim, diretamente, que ele tinha já hackeado o senhor Eduardo Borgo e uma lista eu fui hackeado? Sim, ele estava monitorando, tem uma lista, eu tenho a lista, depois eu posso fornecer, eu estou aqui num motel em Belgrado, aí eu tive que descer aqui porque a minha bateria está com 11%, então eu vim para um lugar onde tinha uma tomada e deixei lá em cima no meu quarto. Fabiano, deixa eu perguntar, porque além de eu estar na ceia, eu também sou vítima, então, né, confirmado agora, aliás, mais reforçado. O hackeamento contra mim
Partiu do Patrick ou o Valmir que pediu para me hackear? Partiu do próprio Patrick. O Patrick, em tendo esse contato com o Valmir, eu não sei de onde que ele tinha já o contato com o Valmir, ele ofereceu uma lista. E o Valmir recusou a lista e pediu que hackeasse o senhor Nelson Itaberá, que, se não me engano, é um blogueiro, um jornalista, alguma coisa nesse sentido. Então foi isso. O Valmir pediu, na verdade, pelo senhor Nelson Itaberá e uma outra pessoa. A outra pessoa, eu não sei lhes informar quem é, porque ele falou o nome e eu perdi. Eu esqueci, porque é tanta informação, tanta coisa. Então, do Valmir, para ficar cravado, do Valmir, então, só partiu o pedido para hackear o Nelson Itaberá e essa segunda pessoa. É isso? Exatamente. E aí os outros vereadores, então, que o Patrick cita, né, que foram hackeados, pelo que o senhor conversou, pelo que o senhor presenciou, então, com o contato com o Patrick, então não pediu do Valmir hackear esses outros 9. Isso aí teria partido do Patrick. Não. Exato, foi iniciativa própria. Ele, inclusive, fez isso com várias câmaras de São Paulo, da Pirigui, outras regiões, e ofereceu para pessoas. Ele vinha sozinho em busca de dinheiro, desesperadamente, para conseguir se sustentar na Sérvia, depois que ele fugiu, facilitado pelo delegado Kotait, e estava em conluio com esse delegado Kotait para espionar pessoas, para que aí esse delegado Kotait pudesse extorquir essas pessoas e dividir o dinheiro com o Patrick. Como esse delegado acabou não dividindo o dinheiro, criou-se uma briga com esse delegado e o hacker resolveu fazer por conta própria. Como lobo solitário, ele teve essa ideia: vou hackear políticos e oferecer para políticos opositores. Ele já tinha um contato com o senhor Valmir, eu não sei como, e por isso foi uma das primeiras pessoas para quem ele ofereceu. Vários outros agentes políticos de outras câmaras municipais do estado de São Paulo também tiveram ofertas que não foram aceitas. E aí ele se concentrou no senhor Valmir e achou que iria fazer dinheiro. Ele pediu inicialmente R$20 mil e acabou ganhando 1.000 e pouco. E depois disso ele acabou ficando bravo, por isso que ele resolveu se vingar. Os valores que ele diz que foram pagos através de esquemas complexos de investimentos e que teriam vindo do senhor Valmir, isso é mentira. Isso ele mesmo me disse, rindo, que tinha um esquema para fazer isso e que tinha uma pessoa chamada Jackson Barbosa, que era mais ou menos quem coordenava esse esquema. Mais uma vez, muito obrigado. O vereador Borgo também está satisfeito. Vou passar para o vereador Marcos de Souza, que é o relator da nossa SEI, para saber se ele tem alguma pergunta. O senhor tem pergunta, vereador? Não, acho que, na verdade, até para a gente entender, acho que é importante que o jornalista fale para a gente em que momento ele vai para a Sérvia, por que ele vai para a Sérvia, como que ele consegue esse contato com o Patrick, como ele encontra o Patrick lá. Acho que era importante saber, e essa intimidade do fato de detalhes ricos que vem sendo trazido nesse momento aqui, de uma pessoa que está na Sérvia. Acho que é a primeira vez que nós temos esse tipo de informação. Eu acho que seria, eu tenho duas perguntas, doutor Segarra, mas eu gostaria de saber como que o jornalista chega e consegue essa intimidade e vai até a Sérvia, e qual a função, o que exatamente foi fazer na Sérvia para conseguir esses detalhes e riquezas de informações. Então, vou tentar fazer de forma rápida. Já expliquei isso numa entrevista para a Rádio Auriverde. No ano de 2018, em primeiro lugar, eu moro na cidade de Praga, capital da República Tcheca, onde eu dirigi 5 revistas de notícias e um jornal. Eu moro lá desde 1997. No entanto, no ano de 2018, eu estava visitando a minha mãe, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, quando recebi um telefonema de um amigo taxista chamado Ivan Cardoso, dizendo que no carro dele estava um rapaz, que é o Patrick César da Silva Brito, dizendo que tinha informações muito relevantes, mas ele não conseguia ser atendido, ser ouvido por nenhum jornalista, porque não o levavam a sério.
E esse Ivan disse, olha, eu conheço um jornalista, é meu amigo, vamos ver se ele tem interesse. Eu expliquei que, como a minha carreira é na Europa, eu não tinha o que fazer com esse tipo de informações. No entanto, como eu tenho credibilidade, exatamente por ser um editor-chefe, um diretor de revistas de notícias na Europa, eu teria como abrir as portas da mídia brasileira. Então, o hacker, em 2018, no mês de maio, me trouxe informações relativas a 3 professores universitários, um deles com relações pessoais com o presidente Michel Temer, que estariam no Brasil desenvolvendo de forma escondida, secreta, ajudando a desenvolver na parte intelectual um programa nuclear do Irã. Eu passei essas informações até para o jornal Clarim, na Argentina, para a revista Veja, para o Fantástico e para alguns jornais. Nenhum deles quis ir adiante com essa história, e aí eu disse para o hacker que ninguém estava interessado, e como o Glenn Greenwald havia me dito que esse hacker não era hacker, mas era cracker, ele sabe quebrar a entrada de coisas, mas não necessariamente hackear, e eu não sei que diferença é essa, porque eu não sou especialista, eu sou meio analógico, sei lidar com o notebook e com o celular. Eu não entendi, mas eu passei isso para o hacker e disse, olha, o Glenn Greenwald disse que tu é apenas um cracker. E ele sentiu os seus brios, o seu orgulho ferido e disse, eu sou tão bom hacker que o Gilberto Kassab me contratou para hackear fulano, beltrano, ciclano. Como eu duvidei, ele me mandou 17 contas de net com as respectivas listas de telefonemas de telefone fixo da Claro, que vinham junto em um combo, 17 contas de net de cada um dessas pessoas das quais eu citei. A família Bolsonaro, né, os 3 primeiros filhos e o próprio, Gilmar Mendes, Michel Temer, Andréa Neves e Aécio Neves. Do Adélio Bispo, que na época eu não sabia quem era, e por morar no exterior nem prestei atenção, achei que era algum político de Minas Gerais, ele só tinha uma conta e que tinha inclusive uma estética diferente das outras contas e não havia ligação nenhuma, então eu nem prestei atenção nisso. Então eu tenho essas contas, eu posso fornecer, já forneci para a Polícia Federal, para a BIM já naquela época, então a minha relação com o Patrick se iniciou nessa época. E eu fiquei sabendo desses hackeamentos porque ele quis me provar que era um hacker. Logo em seguida, eu tive uma briga com ele, porque enquanto ele estava no Rio Grande do Sul, eu não sabia por que ele estava lá, mas eu recebi um telefonema de um menino menor de idade, chamado Leonardo, com um sobrenome alemão, me pedindo socorro. E eu disse, como assim? Ele disse, eu estou aqui, ele está dormindo, eu ouvi falar do senhor, que o senhor é jornalista, eu estou sendo chantageado por ele e forçado a ter relações sexuais com ele, porque ele tem nudes meus e ele hackeou os e-mails dos clientes de um jardim de infância que a mãe desse rapaz era dona, e também os clientes de um mini mercado que o padrasto dele ou o pai dele era dono. E ele estava chantageando o menino, forçando-o a ter relações sexuais, dizendo que se ele não tivesse, ele pegaria os nudes, os vídeos que ele havia gravado secretamente dessas relações sexuais e mandaria para toda a clientela do pai. Fabiano, desculpa eu lhe interromper, mas já é suficiente para o vereador Marcos saber como é que o senhor teve contato. Muito obrigado, agradeço. O senhor tem mais alguma pergunta, vereador Marcos? A minha pergunta é se quanto tempo que o senhor ficou morando no mesmo apartamento que o senhor Patrick? Dentro do mesmo apartamento? Eu olho no meu passaporte aqui, eu já digo a data. Eu vi a data que eu entrei na Sérvia, foi dia 11/9. Então, do dia 11/9 até 3 dias atrás. Okay. Eu passei alguns dias em Agodina, em um dos apartamentos, e depois o resto do tempo em Kragujevac, em um outro apartamento que é fornecido para ele por um amigo do advogado, de um dos advogados dele. Ok. O senhor tem como comprovar a intimidade que o senhor tem com o senhor Patrick, com conversas de WhatsApp, algum tipo de documento que o senhor pode encaminhar via e-mail para a gente aqui, para que a gente realmente acredite que o senhor tem essa intimidade com ele?
Essa intimidade basta, então, o senhor, inclusive, perguntar para o Eduardo Borgo, que assistiu às entrevistas que ele deu na Auriverde, onde ele mesmo ofereceu o meu nome, e a história foi contada também por mim nessas 2 entrevistas, onde, depois desse episódio, com relação a esse menino que pediu socorro, eu comecei a fazer pressão contra o Patrick para que não fizesse isso, senão eu iria denunciá-lo. Neste momento, nós tivemos uma briga, ele hackeou minha mãe, a mim, passou, parece que uns 8 meses sem falar comigo, aí eu já estava em Praga quando ele tentou entrar em contato novamente, e aí eu acabei dando abertura, porque aí eu queria descobrir o que estava por trás de tudo isso que ele fazia. Então, eu passei a conversar com ele de novo. Novamente, em 2021, ele teve mais uma briga onde, de novo, hackeou, chantageou, fez todas aquelas coisas. Então, nós temos fases em que nós tivemos essa intimidade, com troca farta de conversas. Eu estava vendo ontem, o que eu tenho nesse celular que eu tenho agora, que é novo, eu tenho as conversas desde janeiro deste ano, eu tenho muitas e muitas e muitas conversas, com muitos e muitos áudios, onde ali dá para ver que ele estava numa intimidade absoluta, porque ele falava até dessas questões sexuais dele, comentários sobre celebridades e tudo. Ou seja, ele estabeleceu, e eu o fiz de propósito como jornalista, deixei que ele estabelecesse uma relação de amizade comigo para poder chegar perto dele, para poder descobrir a verdade disso tudo. Muito obrigado, senhor Fabiano. Eu não fiz a pergunta, não finalizei ainda, doutor Segarra. Tem mais alguma pergunta, vereador? Nesse tempo que o senhor teve presente, próximo aí do Patrick, em algum momento ele manteve contato com alguém de Bauru? Alguém de Bauru poderia estar subsidiando ele com informações ou com recurso, qualquer coisa desse tipo? Não existe essa possibilidade. Não. O tempo todo era somente com pessoas de Araçatuba, principalmente este suposto enviado do candidato a vice-prefeito e a mãe dele. A mãe dele e ele tem uma média de 30 ligações por dia, e essa pessoa liga também constantemente. Aí havia advogados que contactavam ele, mas não ninguém de Bauru. Tá. E esses recursos, então, que entravam na conta dele, vinham através de um bicheiro de Araçatuba? Nenhum momento, esses recursos altos que ele alega, não há nenhuma transação de pessoas ligadas a Bauru, desses recursos na conta dele. Somente R$1.000 e poucos, uma quantia pequena, que eu lembro que eu comentei, eu digo, mas é muito barato, por uma quantia tão pequena, isso sim teria vindo do senhor Valmir, mas eram R$1.000 e poucos. Todos os outros valores têm relação com Araçatuba e não com Bauru. Só para finalizar, presidente, o que ficou em dúvida, né, quando ele fala que ele oferece para o Valmir, pelo jeito ele hackeou mesmo algumas pessoas daqui da casa e oferece isso para o Valmir, né? A pergunta é se as 2 primeiras situações, que diz respeito ao Nelson e também à vereadora Estela, se foi o Valmir que entrou em contato ou se foi o próprio hacker que entrou em contato com o Valmir e falou: Valmir, eu tenho 2 situações e eu quero te oferecer essas 2 situações. Não ficou claro isso daí, jornalista? Isso. Então, deixo claro que foi o Patrick quem contactou o Valmir e não vice-versa. Depois do primeiro contato com o Valmir se interessou em adquirir informações sobre o senhor Nelson Taberá e uma outra pessoa. No entanto, o contato foi feito por Patrick e não pelo senhor Valmir. Isso não foi de eu ler as comunicações, nem de ouvir, isso foi uma resposta direta do próprio Patrick para mim. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado. Já consultei aqui informalmente os demais membros, vereador Marcelo, vereador Edson e o doutor Rios, que aqui representa a OAB. Não há perguntas, é isso? Nenhum deles tem pergunta. Então, da nossa parte, senhor Fabiano, agradecemos o contato, agradecemos as informações. O nosso trabalho aqui terminará no dia de amanhã, então era importante ouvir o senhor ainda hoje. Então, agradecemos a sua disposição em conversar conosco. Se no futuro, por qualquer outra razão, houver necessidade de aí sim aprofundar essa conversa com alguma coisa a mais, nós voltaremos a fazer contato. Tá muito bem? Muito obrigado. Estou disponível e posso fornecer qualquer coisa que me pedir que estiver ao meu alcance. Muito obrigado. Nós agradecemos e estamos encerrando, então, o seu depoimento. Tá bem? Obrigado. Tá bom, boa tarde. Obrigado.
TV Câmara? Ótimo. Então, senhores, acho que não há mais nada para tratar hoje, né? Nós temos que fazer agora uma reunião amanhã, né, vereador Marcos? Porque nós temos que encerrar essa ceia amanhã. E aí? Doutor Segala, assim, eu sempre achei muito estranho o fato do cancelamento da nossa viagem até Araçatuba. Partiu de mim, e volto a falar a sugestão, vamos até o banco, vamos pegar a avó e vamos colocar luz em cima dos recursos de quem financiou esses valores que foram colocados por eles aqui, com os nomes dos vereadores citados e tudo mais. E eu sempre achei muito estranho o fato de a gente, no dia da viagem, ou um dia antes, ser cancelada essa viagem, para que nós não tivéssemos acesso a essas informações, doutor Segala. E agora nos chega a informação que os recursos que estavam na conta são pagos por um bicheiro lá de Araçatuba, a mando de um político lá de Araçatuba. Então, é realmente um quebra-cabeça bem complexo. Apenas para ficar claro, não partiu desta comissão a decisão de não ir a Araçatuba. A comissão já tinha se disposto, todos nós, estava tudo certo para irmos, quando recebemos um e-mail que está aqui nos autos do senhor Patrick, informando que a avó dele não iria comparecer e que ele desautorizava qualquer tentativa nossa de juridicamente invadirmos a conta da senhora avó dele, dizendo até que contratariam um habeas corpus se nós fizéssemos isso. E só diante disso é que nós desistimos da viagem, não foi por nossa decisão. Presidente, esclarecer. E reiterando o que eu falei em todas as reuniões aqui dessa SEI, o que eu defendo desde antes da instauração dessa SEI, o que eu defendi durante a comissão temporária, pode ver nas atas, todas as sessões eu defendi que entrasse na justiça para afastar o sigilo. Não teve uma sessão. Por isso que eu até perdoo o procurador, esses dias eu não sei se eu acabei até sendo indelicado, quando eu perguntei para ele se viesse uma determinação do presidente da casa, se ele iria seguir a convicção dele ou o presidente. E ele disse bem claro, ele foi muito claro. Ele falou, se o presidente determinar que entre com a ação, eu vou entrar com a ação. Desde o começo, eu só não entendo por que a presidência da casa não determinou. Se eu tivesse no lugar de Vossa Excelência, vereador Marcos, como relator, porque toda a prova cabe, primeiramente, ao relator, que vai fazer o relatório, eu teria batido o pé, também. E eu cobrei em todas as audiências, todas as sessões nossas, que deveria ter entrado com ação na justiça para quebra de sigilo. Juridicamente, eu entendo que nós tínhamos tudo. Nós tínhamos uma anuência da própria correntista. A avó a tia do hacker, ela autorizou. Nós temos o hacker dando um extrato dizendo que aquele dinheiro, confissão. Agora não dá, né? Porque agora acabou o prazo nosso. A esperança é que com o trabalho do secretário de Segurança Pública, do DERIT, que avocou a investigação, que no outro momento que nós venhamos a descobrir essa questão. Doutor, mas é só para finalizar minha linha de raciocínio. Entendo eu que o motivo do recuo do hacker foi justamente porque a versão que ele tinha dado não era verídica. Porque se fosse verídica, ele teria contribuído para que nós fôssemos até Araçatuba e tivesse informação. Então, se a partir do momento que ele freia a nossa, ou impede que nós vamos, tira a avó do circuito e fala até de habeas corpus, qual é o motivo disso? Mas, o vereador Marcos, até o doutor Segala, com toda a experiência, eu não consigo, eu com 20 anos de advocacia, eu não consigo entender o porquê que uma pessoa pega, veja bem, partiu dele. Nós estamos sabendo que foi usado o Detecta, porque foi um criminoso, foi o hacker que delatou. Nós estamos sabendo de transação financeira, foi ele que delatou. Agora, eu não consigo entender
o doutor Marcos também, que é advogado, uma pessoa chega, apresenta um extrato e fala assim, olha, aqui está o dinheiro que eu recebi de fulano de tal. Aí a correntista vai dar uma autorização para a gente acessar essas contas. Eu estou entendendo o que Vossa Excelência está dizendo. Vossa Excelência está sugerindo que ele fez uma jogada para incriminar alguém. A pessoa teria que ser extremamente idiota para fazer uma coisa dessa. Porque o que ele entregou para a gente foi o amparo para a gente conseguir uma liminar na justiça, ele querendo ou não. Independente dele entrar com um habeas corpus na questão do mandado de segurança, se nós impetrássemos, eu duvido que algum juiz iria dar. Porque nós temos poder de autoridade judiciária, pelo princípio da simetria, nós temos a confissão de um criminoso, nós temos a correntista que deu anuência. Então eu fico imaginando, a pessoa chega aqui para a gente e fala, ó, toma um extrato, quem me pagou foi fulano, ciclano e beltrano, dá todos os instrumentos para a gente conseguir uma ordem judicial para afastar o sigilo, e aí ela fala assim, não, ó, agora eu não quero mais. Será que a pessoa seria tão idiota a esse ponto de dar todos os instrumentos para a gente conseguir essas informações? Bem, nós precisamos encerrar essa reunião de hoje. Como ficamos? Entregarei meu relatório amanhã. Até foi muito bom, quero até agradecer a todos os pares aqui, que me adiantou bastante essa oitiva do jornalista. E finalizo o meu relatório e entrego amanhã dentro do prazo. O senhor vai entregar Nadal? Nós não vamos tomar conhecimento do seu relatório antes disso? Fico à disposição, se Vossas Excelências quiserem se reunir para amanhã, às 17 horas, eu faço a leitura e fazemos a entrega oficial ao DAO. Aos 48 do segundo tempo... Leia, regra. São 4 dias úteis para a votação definitiva. Só adianto que eu não vou assinar documento sem ler. Eu entendo o prazo, está de regimental. 4 dias úteis. O senhor tem 4 dias úteis e terá ainda mais o sábado e mais o domingo. O senhor terá 6 dias para fazer a leitura do relatório. Não, amanhã é quarta. Quinta, sexta. Não, 2 dias úteis para você fazer um voto em separado. Mas a votação definitiva vai ser terça-feira da semana que vem. 4 dias úteis. Se eu pedir vistas amanhã, meu prazo termina sexta, né, presidente? De 2 dias, sim. Sim, 2 dias úteis. Eu estou frisando bastante, porque vai dar problema. Eu já estou pressentindo isso aí. A hora que o consultor jurídico da casa se manifestar, vai ter problema. Porém, eu não abro mão, não vou pegar um relatório. Qual que é o último dia para apresentar o relatório final? Dia 25. O relator vai vir com o relatório às 17 horas do dia 25. Eu não abro mão do meu prazo. Eu vou dar o meu voto vista. Porque o relatório final, no meu entendimento, ele só é apresentado depois que Vossa Excelência apresenta o relatório, todos se manifestam, inclusive com a junção dos votos vistas. O doutor Segala pode dar um voto vista, ou do Marcelo Edson. E eu entendo que a apresentação do relatório é somente depois do prazo final de todos os vereadores se manifestarem. Não vou entrar nessa discussão. Eu só peço o meu prazo para eu me manifestar depois de ver o relatório. Alguns aqui falaram, o Borgo tem um relatório pronto. Se tivesse pronto, eu não precisava de prazo de 48 horas, de 2 dias para apresentar o relatório. Agora, eu preciso ver o que Vossa Excelência vai escrever. Se Vossa Excelência constar no voto e eu me sentir satisfeito, olha, está tudo certinho, acabou? Perfeito. Mas não dá, né? 17 horas, faltando 1 hora do prazo de um trabalho de 4 meses. Muito bem. Nós não temos nenhum instrumento de pressão em cima do relator para apresentar o relatório no momento que nós queremos. Ele vai apresentar o relatório no momento em que ele entende que ele é capaz de fazê-lo. Os senhores estariam dispostos a fazer uma reunião amanhã às 5 horas da tarde? Presidente, eu dispenso. Eu, por mim, o vereador Marcos já protocolando esse relatório, eu já adianto o pedido de vistas, então, imediatamente, até porque, para ouvir a leitura do relatório, eu já adianto que eu vou pedir vistas,
Eu vou ler esse relatório à noite. Doutor Segala, eu protocolo uma cópia do relatório em cada gabinete, no mesmo horário. Então não há necessidade de convocarmos uma reunião para amanhã. Cada um de nós se manifestará oportunamente. Fica assim? Combinado desta forma? Podemos determinar já o horário da reunião da próxima terça-feira, que são 4 dias úteis, conforme diz o regimento interno, para a votação definitiva. A gente poderíamos já sair daqui com o horário definido para a próxima terça-feira, pode ser logo pela manhã, não sei como é que a gente pode sair daqui. Não pode para ser a votação. na terça. Nesse pensamento de Vossa Excelência, o primeiro dia útil vai ser segunda-feira. Porque se eu vou ter prazo de 2 dias, eu pego amanhã, quarta-feira, certo? Quinta e sexta. Depois da apresentação do meu voto, que tem os 4 dias úteis. Nessa linha de raciocínio, dentro do meu prazo, não está contando prazo para a comissão? Eu entendi diferente, doutor Segala. Se fosse possível, o senhor fazer a leitura novamente. Eu entendi que o membro tem 2 dias de prazo para um voto em separado, mas a comissão tem 4 dias úteis para a votação definitiva. Isso, em nenhum momento... Vereador Borgo, se o senhor já deu o seu voto, nós não temos que gastar 4 dias. Exato. Nós temos até. Então podemos marcar para terça-feira, sem problema. É isso. Já saímos aqui 9 horas. Marcamos para terça-feira, sem problema. Nós temos um advogado aqui que vem gentilmente ver se o horário dele se está ok. Os senhores me perdoem, mas eu entendo que o prazo de conclusão do relatório e deliberação seria amanhã, pelo artigo 57, parágrafo 2º, letra A, do regimento interno da Câmara. É a minha sugestão. Vou pedir para o vereador Borgo fazer a gentileza de fazer a leitura novamente para a gente, por favor. 57, doutor? 57, parágrafo 2º, letra A. As comissões... Artigo 57. As comissões especiais de inquérito são constituídas para apuração de fato determinado ou para fins delimitados e sempre por prazo certo, cabendo ao plenário designar os vereadores que as compõem, assegurando, tanto quanto possível, representação proporcional dos partidos nas suas composições. Parágrafo 1º. As comissões especiais de inquérito serão constituídas a requerimento, no mínimo, de 1/3 dos vereadores e, para que possa ser discutida e votada, deverá ser submetida a plenário a Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Parágrafo 1º, letra A. As comissões especiais de inquérito serão compostas por 5 membros, podendo, entretanto, esse número ser aumentado se propositura nesse sentido for aprovada em plenário por maioria. É o segundo, letra A? Me perdoa, doutor. Segundo, letra A. As comissões especiais de inquérito apresentarão relatório dos seus trabalhos ao plenário a cada 30 dias. E o prazo concedido, quando de sua criação, poderá ser prorrogado por uma única vez por até 30 dias por maioria simples. Essa sugestão eu fiz porque as outras que eu participei foram todas terminadas nesse... Sim, mas aí está falando da entrega do relatório, não está falando da votação final do relatório. Eu acho que tem um artigo específico que trata da questão da votação. Eu acho que entrega do relatório é uma coisa e votação é outra, doutor Segala. Esse é o meu entendimento. Você fez a leitura aquela hora. Onde é que está aquela leitura que a Vossa Excelência fez, vereador Borgo, agora há pouco? Da outra vez? Agora? Agora anteriormente. Anteriormente foi o 36. Anteriormente. 36, parágrafo 2º, letra... 36 não fala da comissão especial. Não. Fala das comissões permanentes. Fala da especial. Preocupação amanhã Doutor Segala, posso pedir para chamar o doutor Ronaldo para nos ajudar nessa informação? Que tem experiência já com as... O Ronaldo, o posicionamento dele, que não é jurídico, não vai... O regimento é falho das comissões especiais, não tem... A gente está usando por analogia. Está aí? O consultor está aí, ué, que ele chama ele. Não é o consultor, ele está vendo. Mas ele não está aí? O Ronaldo.
O Ronaldo, o consultor, está aí, pergunta para ele. Pode chamar os dois. Não, mas também é o seguinte, né? Ué. Vai mudar alguma coisa? Vamos ser pragmáticos, não muda nada. De qualquer forma, o vereador Marcos vai entregar o relatório amanhã às 5 horas. De qualquer forma, eu vou pedir meu prazo para eu me manifestar e dar meu voto vista. Se teve alguma nulidade, essa nulidade já ocorreu. Até porque não vejo nulidade, não vejo como um processo desse tipo pode causar nulidade. Se fosse uma processante com contraditório e ampla defesa, tudo bem. Esse procedimento aqui... Posso pedir para o doutor Ronaldo? Eu vou pedir para suspender a sessão, presidente. Isso. Pode ser? Pode ser, por favor. A pedido, estou suspendendo a sessão às 16 horas e 27 minutos. Muito bem. Nós estamos reabrindo os trabalhos da nossa comissão às 16 horas e 56 minutos. Durante esse tempo, nós trocamos várias ideias aqui, mas ficou deliberado que teremos que esperar até às 17 horas de amanhã para conhecer o relatório do relator, vereador Marcos de Souza. Então, eu estou, com a concordância dos senhores, convocando uma reunião para amanhã, às 17 horas, para que nós possamos tomar conhecimento do relatório final. E aí, até às 18 horas de amanhã, nós vamos deliberar sobre o que nós faremos em relação ao relatório que será apresentado. Uma questão de ordem, presidente. Só para deixar consignado o meu posicionamento, que se o vereador Marcos apresentar o relatório dele na data de hoje, eu me comprometo até amanhã a entregar o meu voto vista. O senhor quer que eu consulte mais uma vez o vereador Marcos para saber se ele pode entregar o relatório hoje? Porque não ficou materializado, né? Nós conversamos na hora do intervalo. Já foi discutido, mas estou oficializando agora a consulta a Vossa Excelência. Doutor Segala, a última reunião que nós tivemos foi solicitado que a própria presidência insistisse com o procurador jurídico para que pudesse entrar com uma ação e ter acesso às pessoas que depositaram os recursos para o Patrick. Ou seja, da última reunião que nós tivemos até a reunião de hoje, não houve a finalização dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, isso ficou no ar, né, o que seria feito. Por isso que a reunião de hoje eu não considero como uma reunião que eu tinha que apresentar o relatório. Entendo que eu tenho que entregar o relatório a partir de amanhã, porque hoje entendo que foi finalizado o trabalho da Comissão Especial de Inquérito, hoje. Então, por isso, me comprometo a entregar amanhã até às 17 horas, mas se eu finalizar isso hoje à noite, eu posso entregar um pouco antes desse horário, mas eu não posso precisar agora, posso falar com vocês amanhã no primeiro horário, 8 horas da manhã, se eu tiver na mão, eu já protocolo logo cedo, doutor Segala. O presidente tem que ficar, acho que deliberado, né? Que horas que vai ser a reunião amanhã, né? A reunião tem que ficar para as 17. Se o vereador Marcos entregue com cópia no gabinete de cada vereador, para que também o vereador tenha um prazozinho até às 17 horas para tomar conhecimento. Senhores, muito obrigado mais uma vez pelo comparecimento, muito obrigado pela participação e ficamos então deliberados que amanhã às 17 horas nos reuniremos para tomar conhecimento formal do relatório final apresentado pelo vereador Marcos de Souza, o relator dessa comissão. Muito obrigado. Às 16 horas e 59 minutos, eu estou encerrando esta reunião.